A paz a todos. Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Amados, bem-vindos ao Ministério das Cartas para Deus. Hoje o título da carta é Liberte-se hoje. E a palavra do Senhor que me dá base, que me sustenta para falar sobre isso, está na carta de Gálatas, no seu capítulo 5, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor, que nos diz assim: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês deixarem de circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês querem justificar-se pela lei? Estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Porque nós, pelo Espírito Santo, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Só até aqui, amados. Aqui Paulo fala da liberdade que Jesus Cristo nos deu quando ele foi crucificado e pagou pelos meus e os teus pecados. E que toda a lei, né? Toda a lei ali de princípios, de valores, de costumes, já não valia mais. Os 10 mandamentos, sim. Os 10 mandamentos, eles permanecem. Mas toda aquela lei, todas aquelas regras, os princípios, os holocaustos, as coisas que eram lícitas e as ilícitas, quando Jesus Cristo veio, morreu na cruz por você e por mim, tudo aquilo ficou para trás, porque tudo aquilo nós não conseguíamos cumprir. As pessoas não conseguem cumprir a lei à risca. Não que aquilo não era certo, e o certo agora é Jesus, não é nada disso. Tudo aquilo era para manter o povo puro na presença de Deus. Mas as pessoas não conseguiam. Então Deus enviou Jesus. E pela sua graça, pela graça dele morrer por nós na cruz, a gente não precisa mais seguir aquilo que a gente nunca conseguiu seguir. Qual pessoa daquela época conseguiu seguir todas aquelas leis? Elas se sentiam purificadas através da circuncisão? Mas a palavra do Senhor fala: incircuncisos no corpo, aliás, circuncidados no corpo, mas incircuncisos no coração. Não havia uma mudança? O que adianta a gente fazer uma ação premeditada, mas não ter o coração transformado pela fé, pelo amor de Jesus Cristo? E que isto tem a ver com este título de libertação? Caminhando com Jesus Cristo, permanecendo firmes, não se submetendo a um novo jugo de escravidão, somos livres. O que tem te escravizado? O que tem causado uma prisão mental na sua mente? Ficou até redundante, né? Mental na sua mente, mas é assim mesmo. O que tem te aprisionado mentalmente, fisicamente, espiritualmente? Jesus já nos libertou, nós somos livres. E aqui ele fala bastante de valor, lá no versículo 6. Que valor tem, né? Que valor tem Jesus Cristo se a gente continua exaltando a circuncisão? Aquele que não é descendente do povo escolhido, aquele que foi chamado de gentil por Paulo,
que foi aquele, o profeta escolhido por Jesus Cristo, para ganhar as vidas daqueles que não eram pessoas do povo escolhido, que pode ser você, e eu tenho certeza que sou eu. Eu não faço parte da nação escolhida. Mas Jesus me deu esta oportunidade, através de reconhecê-lo como nosso Senhor, como meu Senhor e Salvador. E eu tenho que, de fato, assumir isso, me sentir livre em Jesus Cristo. Quantos lugares nós vamos por aí? E se você se intitula religioso, evangélico, cristão, e as pessoas julgam, né? Ah, você não pode fazer nada, você está preso, está limitado, não tem liberdade. Será que não? E as pessoas que estão aí, presas em vícios, presas em velhos costumes, presas em rituais? Se desafie a sair disso. Se desafia a sair disso e a ser livre. Uma pessoa que tem um vício, por exemplo, você não pode fazer nada, não pode ir numa festa, não pode beber. Eu posso fazer o que eu quiser. Mas a palavra do Senhor vai dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E se eu me sinto liberto de vícios, de qualquer outra coisa, é porque eu decidi que Deus é mais importante do que essas coisas. Eu decidi que sim, eu posso fazer o que eu quiser. Mas eu decido não fazer, porque eu me sinto livre em Jesus Cristo. E livre em renunciar aquilo que não me faz bem. Faz bem uma pessoa beber demais, perder a consciência, passar mal no outro dia, sentir um vazio no peito? Onde está a liberdade nisso? Faz bem a pessoa frequentar lugares que não é para frequentar, se alimentar daquilo que vai trazer problemas para sua vida? Estar em lugares onde vai cometer adultério, onde vai cometer coisas terríveis, para depois se arrepender? Onde está a liberdade disso? Ou pior, vender coisas, né? A gente sabe que coisas têm valor. Aliás, coisas têm preço, mas pessoas têm valor. E muitas vezes nós fazemos coisas tratando pessoas como se elas tivessem um preço. As pessoas não têm preço, as pessoas têm valor. O preço é aquilo que atribuímos a alguma coisa de valor. O valor não. O valor é o benefício que está intrínseco dentro daquilo que a pessoa quer vender. Mas a gente pode vender tudo. Você aí que tem filho, você aí que tem seus pais, seus irmãos, você venderia um filho seu? Você venderia o seu pai, sua mãe? Não, a gente não venderia. Mas a gente vende a nossa bênção. A gente vende aquilo que Deus colocou para nós. Jesus declara, você é livre em mim, você é livre em Jesus Cristo. Mas a gente pega essa liberdade e pior que isso, hein? Nem vende. A gente dá de graça para tudo aquilo que não vem de Deus. Né? Na história da Bíblia, né? Conhecemos alguns casos, como o de Esaú. Ele tinha progenitura, ele era o filho mais velho. Naquela época, isso tinha uma importância muito grande. O filho mais velho, o primogênito, herdava tudo que era do pai, assim, os demais também, mas a autoridade ficava com o primogênito. E Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de comida. Ele tratou algo que tinha um valor. A primogenitura naquela época tinha um valor.
Mas ele vendeu, ele transformou preço em valor, valor em preço, aliás. Aquilo que tinha valor, ele deu um preço e vendeu algo que tinha valor. Imagine algo que você tem aí, né, um relógio, um carro, um objeto qualquer, que era da sua família, que vem passando de geração em geração, e alguém te pergunta, quero comprar isso aí de você, quanto custa? Não, isso aqui eu não vendo, porque isso aqui era do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, não posso vender. Então isso tem um valor para você. Pode ser que para aquela pessoa não tenha valor algum, ou ela queira comprar porque ela gostou. Para você tem um valor. Mas se essa pessoa oferecer uma quantidade de dinheiro muito grande, talvez você venda. E isso é normal, porque coisas têm preço, mas pessoas têm valor. A sua liberdade tem valor. A sua liberdade em Cristo, Cristo não morreu naquela cruz por acaso. Ele não morreu naquela cruz para que a gente achasse, nossa, que história linda, né? A história de Jesus. Mas sem tomar posse dela. O que Jesus fez na cruz tem valor. O que Deus fez enviando o seu filho. Deus entregou o seu filho, que tem valor para ele. Para morrer na cruz por você e por mim. Por quê? Porque cada um de nós tem valor para Deus. Se você está se sentindo angustiado, preocupado, esquecido por pessoas, maltratado, humilhado, saiba que Jesus também passou por isso. E ele passou por isso porque você e eu temos valor para Deus. Você e eu temos valor para Deus. E não pegue algo que ele tem de valor para você e para mim, como a nossa liberdade, e entregue de bandeja, entregue de graça para aquilo que não vem de Deus. Nós entregamos a nossa liberdade para tudo que não vem de Deus. Vamos dar uma olhada aqui, né, em mais uma situação. O filho pródigo é o exemplo mais claro disso, do que eu estou falando. Ele estava ao lado do pai, junto com o irmão dele. Decidiu pedir ao pai a sua herança, sua parte da herança. É lícito isso? Qual é o filho que pede o pai a herança com o pai em vida? A herança você recebe de um pai, de uma família, de uma mãe, quando o pai deixa esta terra. Mas ele pediu a herança, a parte dele em vida. Ele estava ao lado do pai, estava cuidado pelo pai. O que era do pai era dele. Mas ele perde a parte dele e vai embora. E aqui eu entendo como a gente pedindo para Deus, pedindo algo para ele e o deixando de lado. Foi isso que o filho pródigo fez. Ele tinha tudo. Ele estava ao lado do pai, protegido pelo pai, abençoado pelo pai, cuidado pelo pai. Ele vendeu. Ele vendeu a liberdade que ele tinha estando ao lado do pai, porque ele se sentia preso. Ele não se sentia livre. Ele estava ao lado do pai e não se sentia livre. Decidiu vender aquilo que ele chamava de prisão, que era a liberdade. Trocou aquilo por dinheiro, gastou todo o dinheiro, estava desesperado, comendo com os porcos. E aí ele lembrou, eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Eu tenho um pai, vou pedir para que ele deixe que eu volte e ainda que ele me trate como um empregado. Serei melhor tratado do que estou aqui. Serei melhor tratado do que eu sou tratado aqui. E aí ele voltou para o pai. Nós vamos esperar chegar nessa situação? Você e eu vamos esperar chegarmos nessa situação? Perder tudo que o pai nos deu para depois ir pedir por migalhas? Seja livre. Seja livre com a liberdade que Jesus Cristo te deu. Livre-se de tudo que está aí,
E aqui a palavra também vai dizer das obras da carne. Nós estamos presos pela carne. A palavra do Senhor vai dizer que a carne é fraca, mas que o Espírito vivifica. Se nós permitirmos. Você se permite ser livre, ser vivificado, né? Ter a sua vida de volta, deixando as coisas da carne de lado? Ah, mas isso não está me causando nenhum problema, não está... Que é isso? Está exagerando. Estou mesmo? Quando você se permite a coisas da carne, como algum vício, prostituição, mentiras, falsidade, como você se sente no outro dia? Ah, mas eu tenho tentado sair disso. E não tem dado certo. Por quê? Porque você está querendo, você mesmo, vencer o pecado. Quem tem que vencer o pecado é Deus. O desafio de vencer o pecado é de Deus, não é meu e seu. Já parou para pensar que quantas pessoas, inclusive você e eu, já passei por isso também, a gente tenta vencer algo que não está bom, algo que traz um vazio grande nas nossas vidas, e tenta uma vez e não dá certo, e fica um tempo longe daquilo e não dá certo, daqui a pouco volta. Por quê? Porque nós estamos tentando vencer o pecado. Quando a palavra do Senhor vai dizer, fuja da aparência do mal. Do pecado a gente foge, a gente não enfrenta, a gente foge do pecado. A gente se enche do Espírito Santo, e aí é o Espírito Santo, sendo cheio do Espírito Santo, a gente consegue se manter longe do pecado, não vencer. Você já conheceu alguma pessoa que passava por alguma luta assim? Um pecado, um vício, álcool, drogas, alguma coisa do tipo? E ela tentou por anos, e agora está firme na presença do Senhor, e ela não comete mais isso? Você acha que ela é pela força do braço dessa pessoa? Não é pela força do braço, mas é pela presença do Espírito Santo na vida dela. E eu sou testemunha disso, isso aconteceu na minha vida. Quando eu tinha uma dificuldade, estava preso em algo da carne, um pecado carnal. Tentei por muitas vezes sair e não consegui. Mas quando eu deixei Deus entrar na minha vida, quando eu disse a Jesus, Senhor Jesus, meu Senhor, eu te reconheço como meu Senhor e Salvador, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. E comecei a ser cheio do Espírito Santo. Eu consegui me livrar daquilo que me atormentou por muitos anos da vida. Hoje eu não me sinto preso. Ah, você não sai da igreja, você não para de falar de Deus. Eu não paro mesmo. Não paro mesmo de falar de Deus. Porque o que Ele fez na minha vida, ninguém fez por mim. O que Ele fez na minha vida, eu não conseguiria sozinho. Porque eu tentei muitas vezes sozinho. Um dia eu conto esse testemunho. Eu tentei por muitas vezes me livrar e não foi possível. Quando eu cheguei no fundo do poço, quando eu machuquei a minha família, o Espírito Santo disse, chega, né, filho? Tá bom já, né? Deixa eu te ajudar? E o Espírito Santo está falando isso para você no dia de hoje. Deixa ele te ajudar. Seja cheio do Espírito Santo. Conecte-se com a palavra de Deus. Fuja aqui dos prazeres da carne, como está aqui. Ainda em Gálatas 5. Lá no versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, brigas, ciúmes, iras, discórdias, divisões,
facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. São as obras da carne. É aquilo que a gente se permite. É aquilo que a gente tem dificuldade para sair. Mas aí, Paulo deixa a revelação de Jesus Cristo. Aqui, a partir do versículo 22. Mas o fruto do Espírito é um só. O Espírito Santo é um só. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E essas coisas são contra a lei. Como estávamos falando ali de circuncisão, não é um ato seu que vai te conectar com Deus. Não são as minhas nem as suas obras. Mas é a fé em Deus, a fé em Jesus Cristo e o amor. A fé e o amor que vão nos fazer nos enchermos do Espírito Santo para nos livrarmos de todas essas obras que têm atormentado as nossas vidas. E eu vou além. O que você tem vendido aí para o inimigo, o que você tem dado para o inimigo, que Deus já te deu. Jesus Cristo te libertou, mas você continua aí preso pela sua ansiedade, pela sua angústia, pelo seu medo. Fica aí preso pelo medo quando Jesus já falou: não temas, pois eu estou contigo. Fica aí preso pela ansiedade quando Jesus já falou: e não sejais ansiosos por coisa alguma, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo por você e por mim. Jesus venceu o mundo por você e por mim. Mas nós continuamos ansiosos, continuamos preocupados, continuamos tristes, infelizes, depressivos. Sabe o que nós estamos fazendo? É como se nós estivéssemos... Tudo isso, a ansiedade, o medo, a insegurança. É como diz aqui no início do capítulo. Estamos colocando a circuncisão na frente da libertação. Na frente de estar conectados com Jesus. Estamos fazendo aqui como o filho pródigo. Pedindo para Deus a nossa parte. Não, tem que ser do meu jeito. Tem que ser do meu jeito. Tem mesmo. Está resolvendo? Está resolvendo você ficar ansioso, você ficar com medo, ficar preocupado, ficar com raiva? Está resolvendo? Ficar preso nos vícios aqui, nos prazeres da carne? Está resolvendo? Se não está, liberte-se hoje. Tenha fé que Jesus Cristo pode tirar você disso. Conecte-se aos frutos do Espírito. Amor, alegria. Mas como que eu me conecto? Tendo fé, buscando, ouvindo, meditando, lendo a palavra do Senhor. É assim que você e eu vamos permanecer firmes na palavra do Senhor. É assim que nós vamos fugir da aparência do mal. A aparência do mal não é feia. Você acha que o inimigo vai aparecer lá com chifres, a capa vermelha, a cara feia, para tentar te iludir? Claro que não. Ele vem perfumado, vem bonito, vem de terno, no caso das mulheres, vem de salto alto, no caso aí para os homens, a tentação para os homens. A aparência do mal não é feia. A aparência do mal é cheirosa, é bonita, é atraente. E você vai fazer o quê? Encarar? Enfrentar? Dizer que consegue? Não. A palavra do Senhor vai dizer que fuja da aparência do mal. O pecado a gente não vence enfrentando. Outras situações, Deus vai dizer, como disse a Josué: esforça-te e tem bom ânimo, enfrente o que você está passando. Mas o pecado não. O pecado, ele vai dizer: fuja da aparência do mal. Fuja daquilo que vai trazer desgraça para a sua vida, sofrimento para a sua vida e pior.
Sofrimento para aqueles que você ama. Lembra quando eu falei lá no começo? Quanto custa a vida do seu filho? Você quer vender o seu filho para alguém? Quer vender o seu pai para alguém, sua mãe para alguém? Não. Mas se você se permite colocar tudo que você está fazendo na frente da libertação que Jesus te deu, é como se você estivesse vendendo as pessoas que você ama para tudo que não vem de Deus. Porque são elas que vão sofrer com isso que você está se permitindo. Já percebeu que o sofrimento vem para você e para mim quando estamos fazendo algo que Deus não permite? Mas quem sofre mais é quem está à nossa volta. Quem sofre mais é quem está ao nosso lado. Por quê? Porque é o que a aparência do mal faz. É o que o pecado faz. Muitas vezes não é você que vai pagar a conta. Você vai sofrer com a dor. Mas quem vai pagar a conta são aqueles que você ama. Reflita sobre isso. Fuja da aparência do mal. Seja livre em Jesus Cristo. Conecte com as palavras, com a palavra do Senhor. Esteja alinhado com o fruto do Espírito. É um fruto só. Não é tudo, tudo me é lícito, tudo me é permitido, Eu, por exemplo, eu posso fumar, posso beber. Eu posso. Mas eu não me permito. Porque quando eu disse a Jesus, Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. E Jesus disse para mim, sim. Então negue-se a si mesmo. Tome tua cruz e me siga. Não é mais do meu jeito. Então você é escravo de Jesus. E o que é melhor? Ser escravo de Jesus, né? Que não é uma escravidão? Ou escravo disso aí que você tem feito? Ou ser escravo disso aí que eu fazia antes? A palavra do Senhor vai dizer que o fardo de Jesus é leve e que o jugo é suave. Não tem como a gente estar nesta vida sem ter algum fardo para carregar e sem ter algum jugo. Nós carregaremos. A diferença é qual fardo você quer carregar, qual jugo você quer colocar. Eu prefiro o que Jesus me ofereceu, porque o fardo dele é leve e o jugo é suave. Fique com essa palavra no seu coração. Que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos. Amados, curtam aí também se vocês gostaram. Compartilhem com aqueles que estão precisando ouvir essa mensagem. Quantas pessoas por aí estão precisando ser libertas. Mas a libertação não é um método prático, pronto, que você faz como uma receita de bolo. É a conexão com a palavra do Senhor. Ser cheio do Espírito Santo. E caminhar desta forma até o fim. Até o dia que Jesus decidir nos recolher. Ou até o dia que Ele voltar. Até mais. Deus abençoe a todos.